Tá começando mais um episódio do Café e Jaleco. Hoje a gente está aqui com a doutora Nancy. E, doutora, se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho quem você é. Bom, meu nome é Nancy Paula Cravero Scheyer. Eu sou endocrinologista, formada há 45 anos este ano, lá se vai uma vida inteira. E tenho consultório em Jacareí, eu estou aqui desde o início da minha vida profissional. Legal. Terminei a residência, vim para cá. Tenho um filho, uma nora e uma neta linda. E estou aqui muito feliz e agradecida pelo convite, Baroni, para a gente bater esse papo aqui, que eu achei a sua proposta muito interessante. Poxa, obrigado. Doutora, dentro da endocrinologia, me conta, tem alguma coisa que você mais trabalha? Como que é estar ali no consultório? Eu atuo hoje só no consultório. E basicamente o que nós atendemos hoje, como endocrinologista, é diabetes. Nós temos aqui no Sudeste, em torno de 20, 25% da população é diabética. E esse número vem aumentando. Antes eu atendia muitos casos de obesidade, mas basicamente hoje, além das outras áreas da endocrinologia, eu faço endocrinologia geral, nada específico, mas a gente percebe que a grande procura é do paciente com diabetes. Hoje, como você entende que a diabetes anda entrando na casa das pessoas? Você comentou desse crescimento do número da diabetes. É uma tendência mundial. Diabetes vem aumentando o número de casos e ela vem baixando a faixa etária. Antigamente era uma doença de pessoas com 60 anos, 50, 40, o diabetes tipo 2, que era chamado, inclusive, diabetes da maturidade. E Sim. Nós encontramos pessoas muito jovens, na faixa dos 15, 20 anos, com diabetes tipo 2, que era o chamado diabetes da maturidade, e isso muito provavelmente, os estudos todos indicam, que é em função do aumento de peso da população. Nós estamos com peso maior. Sim, e a gente vê até... Hoje em dia você passa num condomínio, numa quadra, e não tem tantas crianças brincando quanto tinha antigamente, né? Então, acho que está muito relacionado a estilo de vida, aumento dentro da diabetes, correto? Sem dúvida, tá sim. Está relacionado ao estilo de vida. Nós temos os chamados alimentos palatáveis, uma oferta muito maior. Então a gente tem, que são os alimentos industrializados, eles são gostosos. Entre um chocolate e uma laranja, não tenha dúvida o que uma criança e um adulto vai preferir, né? E nós temos uma oferta muito grande de alimentos chamados palatáveis, que são industrializados, ultraprocessados, com alto valor calórico, e as pessoas estão consumindo isso bastante, em detrimento da chamada comida de verdade, né? Sim, e isso faz uma diferença muito grande. E a gente acha que é algo mais rápido, mais fácil de se consumir, mas não é. Você deixa ali um mamão cortadinho, alguma fruta cortadinha na geladeira, super tranquilo, você consegue adequar isso ao seu dia a dia, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena pelo resultado da qualidade que a gente obtém dos alimentos. Interessante. E dentro da sua área da endocrinologia, até puxando um pouco para essa questão da diabetes, existe algum mito que as pessoas deveriam saber? Olha, essa pergunta é muito interessante, Baroni, porque as pessoas dizem assim, como eu estou com diabetes? Eu não como açúcar. Eu praticamente não como açúcar, eu tirei o açúcar da minha vida e eu estou diabético. Então, é muito mais do que isso. Não é só o açúcar. É o açúcar, é o açúcar e os alimentos, os carboidratos, a gente chama de cadeia curta, Sim. que é a farinha branca, arroz branco, açúcar, é gordura em excesso, é o sedentarismo e o aumento de peso. Então, na verdade, é uma soma. Tudo isso somado, mais ainda, a muitas pessoas que têm uma tendência genética para ter diabetes. Quando você tem pai e mãe diabético, você tem praticamente 100% de chance de se tornar diabético se não tomar cuidados. Eu sempre digo o seguinte, você tem uma chance imensa, geneticamente,
se tornar diabético. Nós não temos controle sobre a nossa herança, Sim. mas temos sobre o que nós fazemos com ela. Com certeza. Né? Então você pode ficar diabético com 20 anos ou com 80. Depende de como você levar a sua vida. Doutora, e dentro da sua jornada, dentro da medicina, teve alguma história, alguma coisa que te marcou? Olha, são 45 anos, né, de exercício de medicina, 44 com endocrinologia. Tem 3 casos que me deixaram, que me marcaram como profissional e como pessoa. Legal. Tá? Um deles é um paciente que tinha um nódulo de tireoide e nessa época, faz bastante tempo isso, eu fazia punção de nódulo. A gente coloca uma agulha, tira material e manda analisar. Eu ia à clínica de ultrassom para fazer isso. Hoje os ultrassonografistas fazem, mas eu fui à clínica de ultrassom do médico, do radiologista que fez o diagnóstico, né, que viu o nódulo. Eu fiz a punção orientada por ele, ele falou, entra aqui a 45 graus, 1 centímetro, tal, ele me orientou, eu vi o nódulo na tela, mandamos o resultado para fazer o exame citológico, mostrou que era câncer, era maligno, mas esse paciente, ele tinha horror, não só do diagnóstico, mas da possibilidade de fazer uma cirurgia. E ele entrou em parafuso, ele falou, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Passaram-se os dias, ele falou, eu quero repetir o ultrassom. Eu falei, claro, o ultrassom é um exame inócuo, peço. O colega me ligou, Nancy, o nódulo sumiu. Eu falei, não pode. Ele viu o nódulo, eu vi o nódulo, eu puncionei, nós temos células desse nódulo. Ele falou, desapareceu. E até hoje, já se passaram mais de 20 anos, o paciente está ótimo e o nódulo nunca mais apareceu. Você pode chamar de milagre, de força da mente. Não, o diagnóstico estava correto, nós temos as células. Eu guardei esse prontuário. Mas existem coisas que a gente não explica em medicina. Medicina não é uma ciência exata. E a gente tem que considerar as particularidades. É claro, eu me baseio pela ciência, eu faço medicina baseada em evidência, eu estudo, eu me atualizo, mas existem coisas que a gente não explica. Aí está a importância de você ir no médico regularmente, fazer exame. Às vezes pode ser que você tenha algo grave que seja curado de uma maneira mais simples, né? Óbvio que esse foi um caso extremo. Até hoje eu não encontrei a explicação para isso. Foi um caso extremo, mas tá aí a importância de estar sempre passando no médico. Não, isso mostra que tudo é possível. Tudo é possível. Tem um outro caso que eu gostei muito de participar desse caso. Uma mãe trouxe um menino, na época com 16 anos, e ela me disse o seguinte, o meu filho está crescendo demais. Um menino alto, de fato, mas dentro da curva normal de crescimento, compatível com a idade. Você faz o perfil da família, fala, olha, seu marido é alto, é natural que ele seja alto. Ela fala, não, mas a senhora não está entendendo, ele está crescendo. Não, mas ele está normal. Aí ela falou, eu já fui em vários médicos, ninguém me ouve, meu filho está crescendo demais. E ela falou isso quase chorando. Aí eu falei, bom, olha, em respeito aos seus sentimentos, eu também sou mãe, eu vou pedir os exames para a senhora ficar tranquila para ver que não tem nada. Surpresa, um tumor produtor de hormônio de crescimento na hipófise. Nossa. Sim, esse menino foi tratado clinicamente, não foi necessário fazer cirurgia. Eu acompanhei durante uns mais de 10 anos. Hoje ele está considerado curado, mas teria consequências muito graves para a vida dele. Porque Sim. O excesso de hormônio de crescimento, além da estatura muito elevada, você fica fora do padrão, ninguém quer ficar fora do padrão da humanidade, não é? Traz com o passar do tempo, depois uma deformidade da face, as mãos ficam grandes, os pés ficam grandes, queixo cresce, supercílio, a pessoa o nariz fica achatado, quer dizer, você muda as feições da pessoa. E eu falei, mas como é que a senhora achou isso? Ela falou, não sei, algo me dizia que tinha alguma coisa errada. Então eu aprendi a ouvir mãe. Eu também sou mãe, mãe fala, eu ouço. Claro, nós temos critérios, nós temos a ciência que nos orienta, mas esse sexto sentido, ele existe. E quando mãe fala, eu falo, eu vou investigar, porque depois isso ficou como lição para mim, sabe?
Que legal. E tem não é só a chuva que elas preveem, né? Não é só a chuva, a dor no calo. Mãe sabe das coisas. E tem uma terceira história que eu acho muito bonita, essa daí. É uma moça que eu acompanhava por outra razão, e ela tinha uma lesão, ela tinha uma endometriose que dificulta, né, a concepção, é uma patologia no útero, Sim. E ela dificulta a concepção, ela não tinha filhos, e no decorrer do tempo nós descobrimos um tumor de hipófise, e um tumor que não era tratável com remédio. Ela teve que ir para a cirurgia. Mas ele, embora não fosse maligno, ele tinha uma localização muito complicada, ele estava comprimindo algumas artérias, quase que envolvendo os nervos ópticos. Então, a cirurgia é de muito risco. Ela passou, acho que, em 10 neurocirurgiões de vários lugares e ninguém queria operá-la. Aí ela passou com um grande neurocirurgião de São Paulo, e ele fez a cirurgia, ele falou, olha, eu tirei a maior parte do seu tumor, né? Ele conseguiu preservar a visão, ele conseguiu preservar a parte motora dela, tal. Bom, ela saiu viva e bem da cirurgia. Aí ela passou comigo, ela falou assim, mas queria tanto engravidar, né? Mas é impossível. Eu falei, não, impossível é meio muito, né? Vamos fazer uma tentativa, né? Porque não dá para falar que é impossível enquanto você não esgota todas as possibilidades. Vamos tentar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu me lembro perfeitamente que eu estava dirigindo à noite, voltando para casa, estava meio chovendo. Eu lembro o lugar que eu estava. Ela me ligou aos berros. Eu tô grávida! Bom, tá aí a filhota dela com 15 anos, uma menina linda, inteligente, sabe? Mostrando que não tem impossível. Sabe, nem sempre é impossível, muitas vezes não é. A gente não pode se deixar levar só para os números. Eu tive um grande professor na faculdade, o professor Jorge Michalani, e ele dizia, medicina é uma ciência de verdades relativas, transformadas em absolutas por mera questão didática. Sabe? E é isso mesmo, né? Nós temos a ciência que nos orienta, mas a beleza da medicina, a meu ver, é esse lado humano e essa percepção de que cada um é um só, é único, sabe? Não tem dois iguais. Isso é encantador. Cara, foi muito legal essas histórias. Foi, né? Até eu tô aqui vendo, nossa, que legal. Nossa, são 3 histórias assim que... Existem outras, né? Eu estava pensando no meu trabalho. Muitas vezes eu evito que coisas aconteçam. Eu evito amputação, a gente evita infarto, você evita problemas quando você trata, porque as doenças que eu trato são doenças crônicas, a maioria incuráveis. Então você evita que o paciente, se um diabético maltratado, ele vai para amputação, ele vai para cegueira, ele vai para o infarto. Então tratando você evita. Mas o que evita poderia acontecer, poderia não acontecer. Né? Então é muito legal. Você evita que uma gestante tenha pré-eclâmpsia, porque que poderia levar à perda do bebê, porque você trata aquele diabetes antes. Mas assim, é sempre na probabilidade. Agora, existem alguns casos em que você tem um resultado concreto, sabe? E esses 3 casos me marcaram muito nesse sentido, sabe? Que legal. E é até algo glamuroso, algo bonito ver que muitas vezes os doutores largam mão de procedimentos porque, estatisticamente, não dá certo. Mas não foi o caso para você, né? Não. Muito legal. A gente tem que considerar um indivíduo. Indivíduo, ele é indivisível, né? O próprio nome diz. É tudo junto. Nós dividimos nas especialidades, cardio, pneu, endócrino, tal, mente, corpo. A gente divide, mas é tudo uma coisa só. E uma coisa mexe com a outra, né? Que legal. É bonito isso. É muito bonito, é muito bonito. Doutora, e você começou a comentar um pouquinho sobre tireoide. Tem alguma coisa que você acha que também seria importante as pessoas saberem sobre a parte de tireoide? Olha, tem. Existe um mito muito grande que as pessoas têm problemas de obesidade pela tireoide. A grande maioria dos casos de obesidade não são ligados à tireoide. Aliás, a tireoide não causa obesidade. Quando ela está descompensada, ela pode trazer um aumento de peso porque a pessoa fica inchada. Tá? Ela acumula líquido e algumas substâncias, mas
não é obesidade. Existem pessoas que você diz, você está com problema de tireoide, fala, então eu vou engordar. Ou, eu sou gordo porque eu tenho um problema de tireoide. Não é verdade. Tá? A tireoide ela é extremamente importante, é uma glândula fantástica, mas ela controla muita coisa no organismo, mas ela não é a causa de obesidade. A obesidade, nós sabemos hoje, a grande maioria é uma mudança de estilo de vida que houve no mundo, pelo consumo de alimentos mais calóricos, pela diminuição de atividade física. Basicamente é isso. Nós não vemos crianças brincando na rua. Claro, hoje, até pela questão da segurança, não é? Mas a gente vê muita criança, principalmente no videogame, no celular. Então, nós estamos vivendo um momento em que existe menos atividade física e até menos interação humana. Não é? Em função dos eletrônicos. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, ela trouxe muita coisa boa para a gente. Mas as pessoas precisam lembrar que nós fomos feitos para nos movimentarmos. Legal. E seguindo essa linha da tireoide, acredito que você tem uma visão, vamos chamar assim, de 360 do corpo. A gente entende que a tireoide mexe com muita coisa e provavelmente muita coisa mexe com a tireoide. Então, talvez alimentação, está um pouco mais inflamado, um pouco menos inflamado, isso influencia dentro da glândula? Olha, muito bom você ter perguntado isso, tá? Em primeiro lugar, a tireoide influencia o corpo, de uma forma geral, ela influencia o emocional, e o emocional influencia a tireoide. Nesse aspecto, nós dizemos que é uma rua de duas mãos, não é? Tem a correspondência para lá e para cá. Agora, um mito muito grande, e foi muito bom você tocar nesse assunto, é que não existe uma dieta para tireoide. Então, eu tenho um problema de tireoide, eu devo comer mais ou menos iodo, eu devo comer tais ou tais alimentos. Não existe. Existem alguns alimentos que podem aumentar o volume da tireoide, mas isso se a pessoa comer só aquilo. São chamados alimentos crucíferos, então é repolho, nabo, alguns alimentos nessa linha, brócoli, mas isso serve para populações fechadas que comem praticamente só aquilo. Nós temos uma alimentação, nós temos a possibilidade de uma alimentação bem variada, né, principalmente aqui no Brasil, né, num país que tem tanta oferta. Sim. Não há problema em comer esses alimentos, desde que você não coma exclusivamente isso. Então nós não temos uma dieta para tireoide, que nem para mais, nem que faça mal e nem que faça bem. Doutora, e hoje a gente tem muito terrorismo nutricional, tem muitas questões nesse sentido, e eu queria te fazer uma pergunta, e o sal do Himalaia faz sentido para a nossa dieta, não faz, relacionado a essa parte endocrinológica? Olha, essa pergunta é ótima, porque as pessoas pensam que elas estão tendo uma vantagem nutricional consumindo o sal do Himalaia. Olha, para começar, o sal do Himalaia, ele é simplesmente uma rocha ralada, tá? Ele é uma rocha ralada, é um sal não iodado, e as pessoas dizem, mas tem manganês, ferro, tarará, tarará. Tem, tudo isso tem, mas o que nós precisamos, aliás, o que é saudável consumir em sal é tão pouco, porque o sal nós temos que consumir em pequena quantidade, porque o excesso de sal faz mal, que o que tem de outros elementos nesse sal é irrisório. E tem um problema. Esse sal do Himalaia não é um sal iodado, ele não passou pelo processo de iodação. E o iodo é necessário para a tireoide. Nós não temos que suplementar o iodo, mas todo o iodo que nós precisamos para a nossa tireoide, ele está no sal. Desde os anos 50, 60, houve no Brasil, por lei, a iodação do sal. E por que do sal? Poderia ser do iodação do feijão, do açúcar, da farinha, mas o sal é um alimento de consumo universal. Então optou-se pelo sal porque todo mundo consome sal. E o iodo que nós temos no sal é necessário e suficiente para o que a nossa tireoide precisa, nem mais nem menos. A falta de iodo faz mal para a tireoide, o excesso de iodo também faz. Então não precisa, não deve acrescentar, eu vi algumas pessoas, eu vou colocar umas gotinhas de iodo, por favor, não façam isso. Isso é uma coisa extremamente importante, todo o iodo que nós precisamos, ele já está no nosso sal de cozinha. E voltando para o sal do Himalaia,
Isso seria verdade se o sal do Himalaia, uma boa parte dele, ele é sal grosso com corante, vamos convir, né? Não tem tanto sal do Himalaia assim no nosso meio. Tem muito sal grosso com corante, que é chamado do Himalaia. Então, melhor consumir o salzinho nosso de cada dia, ou do nosso saleiro mesmo, que tá tudo certo. Tá? Então, na verdade, o certo seria a gente estar consumindo realmente o sal normal. O sal normal. Perfeito. Esse é o nosso sal. E existe algum outro tipo de condição que possa piorar ou talvez até ajudar a tireoide? Eu falo porque, eu não sei se a gente comentou fora dos bastidores, mas minha mãe tem síndrome de Hashimoto e ela é intolerante à lactose. Então, talvez tenha ali uma questão de quando ela toma leite, talvez influencie. Existe alguma coisa nesse sentido? São duas coisas diferentes. Ela tem intolerância à lactose. Existem pessoas que têm uma intolerância total à lactose, elas praticamente nascem sem aquela enzima ou com uma deficiência da enzima lactase, que é quem digere o açúcar do leite, que é a lactose, mas isso também pode vir ao longo da vida. Uhum. É uma intolerância parcial. As pessoas vão desenvolvendo intolerância à lactose ao longo da vida. Eu não conheço uma relação de autoimunidade com a intolerância à lactose, que eu saiba, não há. Já a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. É muito interessante porque o sistema imune comete um erro de leitura e ele começa a achar que a tireoide não é sua, tá? E ele produz anticorpos contra a tireoide. Essa é a base de todas as doenças autoimunes. Essa é a base do diabetes tipo 1, por exemplo, que é aquele diabetes mais raro, chamado antigamente de diabetes infanto-juvenil, que é o diabetes 1, hoje, a nomenclatura correta, em que existe uma produção de anticorpos contra as células que produzem insulina. Então são diabetes completamente diferentes, são doenças diferentes, o diabetes tipo 1 e tipo 2. A única coisa que eles têm em comum é o aumento da glicemia e o nome, mas são completamente diferentes. Então, a tireoidite de Hashimoto nós encontramos com mais frequência em famílias que têm outras doenças autoimunes, que pode ser doenças reumáticas, a maioria delas é de origem autoimune, diabetes tipo 1 e doenças da tireoide, inclusive Hashimoto. Perfeito, perfeito. Doutora, entrando em um outro ponto, dentro da endocrinologia, hoje a gente vê muitas pessoas procurando reposições hormonais, muitas vezes por estética. Tá muito comum essa questão de tomar testosterona por questões estéticas. E o que você teria a dizer sobre esse tipo de comportamento? Olha, recentemente, final do ano passado, nós recebemos um comunicado do Conselho Federal de Medicina justamente proibindo isso. Porque estava muito em moda, está muito em moda, infelizmente, o uso de hormônios, da testosterona, para melhorar a forma física, para melhorar o aspecto físico, traz muitos malefícios para a saúde. Havia um consenso de não usar entre os médicos, de não usar, mas assim, as pessoas estão usando de uma forma indiscriminada, mas houve no final do ano passado a manifestação do Conselho referente a isso, proibindo. Por quê? Porque faz muito mal. Então nós temos muitas consequências sérias do uso indiscriminado de hormônio masculino. Existe risco de câncer de próstata, existem alterações do fígado, existe virilização de algumas mulheres, então você aumenta queixo, aumenta pelo, engrossamento de voz, e são coisas que não tem retorno, fora que leva também a esterilidade masculina. Com o uso da testosterona, nós temos uma atrofia dos testículos e os túbulos seminíferos, que são os túbulos que levam o espermatozoide, eles se atrofiam também, e isso não tem volta. Tá? Então é muito comum nós termos homens que são inférteis porque usaram muita testosterona quando eram mais jovens. Aumenta volume de músculo, aumenta, mas o preço é muito alto, porque o preço é saúde. E um outro aspecto também, já que você falou em hormônio, uma coisa que tem sido muito usada de uma forma indiscriminada em academia é a tadalafila também. Sim, isso é verdade. A gente vê muito como
pré-treino na tal da fila, né? Então, gente, isso daí é um horror, porque o mecanismo é aumento do fluxo venoso, que é o que leva à ereção. Né? Manter o fluxo venoso e você, com o medicamento, você reduz o esvaziamento do pênis, dos corpos cavernosos, tal, que é o mecanismo de ereção. Isso acontece também em músculo. Então, temporariamente, vai aumentar músculo, vai ficar com algumas veias salientes, mas isso é só o tempo de ação do medicamento. Então, não existe um aumento da musculatura, existe um aumento do aspecto da musculatura. Mas isso não traz mais força muscular e nem traz hipertrofia do músculo, não traz. O músculo fica inchado, só. É a única coisa. É a única coisa. É a única coisa. Para ereção, isso ok, mas para tamanho de músculo é absolutamente irrisório e com riscos para a saúde, né? Doutora, você comentou sobre o Tadala, mas a gente sabe que você também anda tendo uma procura sobre medicamentos para libido feminino. As pessoas às vezes acham que as mulheres estão com menos libido. Qual que é a sua visão sobre isso? É interessante, porque o hormônio masculino ele pode aumentar um pouquinho o libido feminino, mas muitas vezes não. Né? O libido é algo multifatorial e nós falamos que o maior órgão sexual do corpo humano é o cérebro. Né? Então as pessoas dizem muito hoje, né? Estou com libido baixo, estou cansado, a minha testosterona está baixa, homens e mulheres. Uhum. A testosterona é um hormônio masculino e às vezes alguns homens com deficiência de testosterona podem se sentir assim. E se houver uma deficiência, existe realmente indicação, se houver condições, para que seja feita essa reposição. Mas a grande maioria das pessoas, o problema é o mundo que a gente está vivendo. E, inclusive, libido feminino, ele é multifatorial. A mulher, para ter libido, ela tem que estar com tudo bem, tem que estar com a saúde em ordem, o relacionamento tem que ser bom, ela não pode estar preocupada com outras coisas. A gente brinca que o homem tem botão liga-desliga, né? Ele liga e desliga de libido. A mulher não, ele é muito mais complexo, mulher é complicada e o libido também é mais complexo. Então depende de uma série de fatores e o hormônio praticamente não depende disso. Não depende, não é repondo o hormônio masculino que vai se resolver esse problema. Tem que ser resolvido o problema do relacionamento, tem que reduzir o nível de estresse, é multifatorial. Não dá para ficar fixo nisso. Sim, e a gente vê cada vez mais as pessoas presas num trabalho, realmente a vida é mais estressante. Como você mesma falou, as pessoas não fazem tantos exercícios mais, né? Então acho que realmente tudo isso influencia muito para o libido não só da mulher, mas também do homem, né? Sim, nós estamos vivendo num mundo complicado. Basta ler jornal, a gente vai de susto em susto. Não é? Está todo mundo mais estressado porque o mundo está mais complicado. Nós estamos vivendo uma época mundial de instabilidade e é natural que as pessoas que tenham um mínimo de atualização do que está acontecendo não se sintam tão confortáveis com tudo que está acontecendo. E isso influencia na vida, influencia no estresse. A gente vê que as pessoas estão mais estressadas. Né? Haja visto o número de suicídio em crianças, Sim. que é uma coisa extremamente séria, né? Então, a gente botar a culpa na testosterona porque libido está baixo é simplificar demais e correr riscos, que aí nós vamos piorar mais ainda as condições de saúde dessa pessoa com o uso inadvertido, inadequado desses hormônios. Perfeito. Você comentou sobre essa questão de estresse e a gente sabe que a área da saúde gera muito estresse. A gente pega a carga de paciente, histórias que muitas vezes afetam a gente. Sem dúvida. E conta pra mim como que é isso pra você, se tem algum tipo de válvula de escape que você use? Olha, isso é extremamente importante, porque nós lidamos com tristeza, com dor e sofrimento. Eu me lembro que eu estava no primeiro ano de faculdade, naquela euforia de ter entrado na faculdade de medicina, depois de um vestibular difícil, né? E eu lembro de um professor dizer, olha, nós vamos trabalhar à beira do leito do paciente, e os senhores têm 18 anos, ele chamava a gente de senhor, professor Sasso, e ele falava, vocês vão lidar com morte, dor e desespero. Vocês se preparem. E é verdade.
As pessoas dizem que o médico é frio, muitas vezes porque nós precisamos criar uma barreira emocional. É claro que nós nos emocionamos, é claro que nós nos entristecemos, é claro que nós nos alegramos, mas nós temos que manter um certo distanciamento para não entrar no desespero do paciente. Numa situação desesperadora, alguém tem que manter a cabeça fria. Agora, para mim, particularmente, eu cultivo hábitos que me deixam mais tranquila. Eu faço meditação, eu frequento um movimento para treinamento e desenvolvimento da mente, chamado Provida, e tenho apoio da família, eu tenho amigos, e essas coisas, tudo isso me ajudam a seguir em frente com serenidade, apesar do mundo do jeito que está. Dessa loucura toda. E eu me considero uma pessoa muito feliz. Apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar das preocupações, apesar de tudo, né? Mas eu sou uma pessoa feliz. E qual seria a dica que você tem para as pessoas, já que a gente está comentando muito sobre essa visão de vida, de não só cuidar da saúde como médica, mas também o nosso estilo de vida? Olha, gente precisa de gente. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de família, nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Não é qualquer relacionamento a qualquer preço, mas nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis. Nós temos que ter atividade física, nós temos que... Hobby, não sei, pode ser, algumas pessoas precisam de hobbies. Eu me satisfaço muito trabalhando na minha vida mental. Isso é muito, muito, muito importante. Mas nós precisamos de hábitos saudáveis de vida. Notícia ruim existe. E a gente tem que lembrar que notícia boa não vem de jornal. Não é verdade? Então, a gente começa a ser bombardeado só por fatos muito ruins. Mas existem muitas pessoas boas ao redor do mundo. Tem gente dedicando a vida para salvar o planeta, para salvar os animais, para cuidar de outras pessoas. Nós vemos pessoas que vão em zona de guerra para cuidar dos seus semelhantes, dentro da medicina e fora dela também. Então nós temos que acreditar na humanidade e acreditar que é possível. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Eu tenho a esperança de ver um mundo melhor, ou pelo menos de deixar esse mundo um pouquinho melhor do que eu cheguei nele. Se cada um fizer 1%, né? Se cada um fizer um pouquinho, isso vai melhorar. A gente se nós ficarmos nos alimentando de coisas ruins, notícias ruins existem, eu não vou fingir que o mundo é cor-de-rosa, mas eu não vou ficar me alimentando disso. Não, tem esse fato, tudo isso é verdade. Mas o que vai me alimentar é a minha esperança de que isso possa melhorar. E acho que isso está muito interligado ao momento do mundo, a gente está muito ligado à rede social, a gente, realmente o que você falou, as notícias ruins chegam muito rápido. Agora, a notícia boa, as pessoas às vezes nem divulgam. E até mesmo dentro da área médica, como você enxerga essa questão de rede social hoje? A rede social, eu acho ela muito importante, porque ela é uma fonte de informação, mas a gente tem que filtrar. Perfeito. Tem que filtrar. Então, o que nós não podemos é deixar o algoritmo das redes nos envolver. Porque, de repente, você tem uma crença e aí o algoritmo começa a te mandar coisas exclusivamente relacionadas àquela crença. Então, nós temos que saber que existe uma tendência de que nós sejamos envolvidos numa bolha. Com certeza. E nós temos que lembrar que não é só aquilo que existe. Eu vi uma vez uma charge muito interessante de um dia ensolarado, uma pessoa, é um desenho, eu vi uma pessoa olhando pela janela e alguém com um regador jogando água em cima, assim, e a pessoa sai e fala, hoje está chovendo, mas ela está vendo só aquela janela, sabe? Então a gente tem que ampliar a visão e sair da nossa bolha e ver e ouvir outras pessoas. Nós aprendemos com tudo. Aprendemos com todos. Não dá para ficar envolvido nas próprias crenças, sejam políticas, sejam religiosas, seja o que for. A gente tem que ampliar a nossa visão para enxergar o mundo um pouquinho mais
amplo do que a nossa janela. Doutora, e falando de redes sociais ainda, dentro da área médica, você acha que já está saturado? Ainda tem como se destacar? Como que é isso para você na sua visão? As redes sociais, eu acho que nós temos um aumento, eu acho que não vai haver uma saturação, porque as pessoas estão buscando cada vez mais novidades, cada vez mais atualização, e a ciência, ela vem se desenvolvendo a passos largos. Sim. Não é? Então eu acho que sempre vai haver espaço para informação, para interação, e acho importante que haja. Nós só temos que tomar cuidado em filtrar as informações que chegam, porque nem todo mundo que posta em rede social tem a responsabilidade de postar a verdade. Eu já vi muitos absurdos, muitos absurdos. Então, existem pessoas que não têm a menor responsabilidade, que são os chamados caça-cliques, não é? Então, põe uma chamada qualquer ou faz um assunto polêmico qualquer e as pessoas vão ver o que está acontecendo. Se eu chegar numa rede social e disser dieta, exercício, uma vida saudável, dormir, o número adequado de horas é bom para a saúde, ninguém vai entrar para ver. Não. Agora, se eu falar, eu descobri que extrato de banana com berinjela na veia vai levar a aumentar o cabelo, todo mundo vai ver o que está acontecendo. Tá? Então, existem a gente sabe em todas as áreas, os chamados caça-cliques, né? Aquelas notícias só para chamar views, mas na área de saúde isso é especialmente danoso, porque as pessoas podem acreditar naquilo. O que eu falo muito, a rede social de um doutor, ela deve ser simplesmente um lugar de ensino. Sim. Óbvio que existem técnicas para que o ensino se torne mais... depende do posicionamento, atraente. Mais atraente ou elegante. Isso. Mas basicamente o que o doutor tem que fazer é ensinar, não tem para onde fugir. E, querendo ou não, quando se tem alguém que faz esse tipo de ação, seja por má fé, seja por ignorância, eu falo até porque a gente vê muita agência de marketing fazendo coisa errada dentro da área médica. Em todas as áreas tem, né? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Se eu falar para você que eu achei a cura do HIV, eu vou chamar a sua atenção. Claro que vai. Né? Independente de você ser médico ou não, você vai parar para olhar o que é. Eu acho que hoje a moeda mais forte que nós temos no mundo é a informação. Sim. Sim. Então, eu acho que não tem nada mais forte e que dá mais poder para as pessoas do que a informação. Então, as redes sociais, em todas as áreas, elas têm uma importância muito grande. Eu acho que a grande prestação de serviço que um profissional de saúde pode ter é ele prestar informações corretas. Né? Como você falou, é ensinar, a prestação de serviço é informar sobre uma área que é tão específica, mas e que interessa a todo mundo. Né? Que todo mundo tem ou deveria ter interesse, que é a própria saúde. Mas existem, é do ser humano, né? Pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, e as pessoas que fazem postagens de uma forma leviana, elas acabam trazendo um desserviço para as pessoas, porque elas induzem as pessoas a acreditar em coisas erradas e que podem ter consequências para a sua saúde. Por exemplo, se eu disser que dormir é bom, e é bom, você passa o dia dormindo e não precisa fazer exercício, eu vou trazer um malefício para a pessoa. Né? Vai, com certeza. E é tudo que algumas pessoas gostariam de ouvir. Mas é verdade isso. Tem estudos relacionados principalmente à questão de ganho de massa e dormir, né? Então, já vi um estudo que falava sobre pessoas que dormem 6 e, em média, 8 horas. O percentual de ganho de perda de peso, o percentual de perda de peso foi muito próximo. Mas a perda de peso em quem dormiu 8 horas era, assim, um percentual muito maior de gordura e um percentual muito menor de músculo. Enquanto as pessoas dormiam pouco, tinha muito mais perda muscular do que de gordura. Sim. Então, assim,
dá para se ensinar muito bem, de forma ética. As pessoas só precisam ter um pouquinho mais de discernimento. É verdade. E sabe que falando em sono, você tocou um assunto importante. Nós sabemos que dormir mal e dormir pouco aumenta o risco de demência. Sim. Depois de alguns anos, Perfeito. porque o neurônio, a célula nervosa, ela precisa de um tempo de descanso para jogar, entre aspas, fora o seu lixo, que ela faz basicamente isso durante o sono. Ela é uma célula tão especializada, a célula nervosa, que ela não consegue jogar fora o lixo enquanto ela trabalha. Ela precisa de um período de repouso, não é? Para ser literalmente limpa de todo o lixo metabólico que se acumula ao longo do dia. Então, dormir bem melhora a cognição, melhora a sua longevidade, melhora a sua saúde e melhora também o seu emagrecimento, não é? Como você citou, como você bem frisou aí, com perda de mais gordura, né? Perfeito. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. Mas nós temos, todos nós, eu acho que nós temos, em todas as áreas, mas principalmente hoje na comunicação, uma grande responsabilidade em passar para as pessoas as informações com responsabilidade. Doutora, e a gente ainda vendo muitos doutores que às vezes fazem dancinha, tem um posicionamento um pouco infantil, talvez, e qual que é a sua visão sobre isso? Olha, todas as pessoas que procuram um médico, elas têm algum grau de sofrimento. Elas estão preocupadas com a saúde, nem que seja para um check-up. A pessoa tem uma preocupação com a saúde, pode ser queda de cabelo, pode ser qualquer problema. Mas quem procura um médico, ele tem algum grau de sofrimento. E esse sofrimento tem que ser respeitado, não é com dancinha. A meu ver, esses profissionais que fazem essas coisas jocosas, ele pode até ter seguidores, mas na minha forma de ver, não inspiram confiança que um profissional da saúde precisa inspirar para que alguém entregue a sua saúde para ser cuidada. Então, eu acho que em todas as áreas exigem uma postura adequada para aquilo que você se propõe a fazer. Então, essa coisa de dancinhas e coisas jocosas, eu acho triste. Eu acho triste mesmo ver que alguns colegas estejam caminhando para esse lado. Não é a minha forma de ver. Perfeito, perfeito. Até porque a gente sabe que, falando de posicionamento um pouquinho, né? Se tem um posicionamento com uma roupa mais formal, ou talvez de jaleco, são posicionamentos que atraem um tipo de público. E o doutor que faz dancinha atrai um outro tipo de público. E eu acho que ele nunca vai ser visto como uma autoridade. Se você tem um problema sério, um aneurisma, por exemplo, e provavelmente você não vai procurar o doutor que faz dancinha, mesmo que você siga ele, né? Eu não procuraria de jeito nenhum. Você falou uma coisa interessante, não é? Eu acho que quando a nossa vestimenta, a nossa apresentação é uma forma importante de comunicação e de posicionamento. Eu digo quem eu sou, eu digo o que eu penso em função da minha postura, em função, inclusive, das roupas que eu estou usando. Então, eu não vou a um casamento de bermuda e chinelo. Sim. Não é para os outros o que eles vão achar, mas é por respeito a uma ocasião que eu entendo como solene. E eu não vou ao consultório da mesma forma, né, de bermuda e chinelo, por respeito às pessoas que estão me procurando. Perfeito. Então, é para mostrar a forma que eu penso, eu tenho respeito pelas pessoas que me procuram, então eu me arrumo minimamente para estar adequada naquele ambiente em que alguém, mais uma vez, que está com problema, que está sofrendo, precisa de ajuda para resolver. Sim, e mesmo que o sofrimento seja algo estético, que é um sofrimento também. Sim, ele é, e tem que ser respeitado. Sim, com certeza. A pessoa procura porque aquilo está causando um desconforto para ela. Nem que seja só um check-up, eu quero saber como está a minha saúde, o que você tem? Eu estou perfeito, não tenho nada, mas eu quero saber como estão meus exames. Ou o problema é estético, mas se a pessoa procurou um profissional, é porque aquilo está incomodando. Legal. Né? Doutora, e entrando ali um pouquinho mais na parte de empreendedorismo, qual foi o maior erro que você acredita que você teve no início da carreira? Meu maior erro foi atender convênios.
A gente tinha aquela ilusão, não, o convênio vai pagar as suas despesas, tal. Eu entendo que para muitos profissionais é uma realidade, mas para mim, particularmente para mim, eu acho que foi meu maior erro. Eu fiquei muitos anos atendendo convênios e eu acho que o convênio hoje, enfim, a medicina está muito cara, é um mal necessário, mas a remuneração para o médico é muito baixa. Sim, e até uma questão de que a gente sabe que você vira uma maquininha, né? Vamos dizer assim, porque você tem que atender muitas pessoas, muitas vezes acaba atendendo elas mal, e acho que uma máxima ali que a gente pode trazer dentro da área da saúde é que mesmo que você não pode curar, você tem que acolher. Então, eu acredito que por ter que atender muitas pessoas, a gente não consegue fazer isso de forma tão interessante para essa pessoa que está do nosso lado. Você tem toda a razão, porque existe uma frase em medicina que é atribuída a Hipócrates, na verdade eu nem sei se é mesmo, mas é atribuída a Hipócrates, que a medicina cura às vezes, ela alivia a dor sempre que possível, mas ela acolhe sempre. E as pessoas dizem, não, atenda convênio que você ganha no volume. Realmente, atendendo muitas pessoas por dia. Mas não dá para fazer um atendimento bom, minimamente bom, a meu ver, num tempo muito curto, né? O acolhimento, então, é muito difícil você conseguir fazer. Ou talvez seja uma dificuldade minha, eu não consigo. Né? Eu não posso falar pelos outros, mas eu não consigo fazer um bom atendimento num período muito curto. Minha consulta é longa, eu preciso ouvir, eu preciso entender e acolher sempre, não é? E vira essa corrida dos ratos que muitos doutores entram. A gente já viu doutores que ficaram presos em plantões, até por dívidas, começaram a se endividar por conta de plantão, achar que era muito fácil, o corpo não aguentou e acabou se endividando ali dentro. A gente já viu doutores que, como você mesmo falou, precisa de muitos atendimentos, então ele vivia no consultório, acabando com a vida até mesmo do próprio doutor. Acho que a medicina muitas vezes foi uma escolha não só para você ajudar outras pessoas, mas para você também se ajudar, correto? Sem dúvida, a medicina é uma profissão muito, muito interessante, porque eu acho que a gente tem o privilégio de ajudar as pessoas e receber remuneração para isso, né? Eu ganho a minha vida ajudando. Eu acho que essa é a profissão dos sonhos. Mas recentemente o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo lançou até uma campanha contra essa massificação e o médico está sendo consumido pelo trabalho muitas vezes, né? Muitos médicos estão entrando em burnout justamente por isso. Tem uma campanha mostrando enfim, esse envolvimento excessivo, e a pessoa não tem tempo de comer, de dormir, de se exercitar, ela come errado, ela não tem vida familiar. Não é isso que nós queremos, né? É para todo mundo qualidade de vida. Perfeito. E se esse foi seu maior erro, me conta, qual foi o maior acerto? Foi parar de atender convênio. Hoje eu trabalho do jeito que eu gosto. Eu tenho 1 hora para cada paciente, eu faço o meu horário, eu sei que eu sou privilegiada, né? Mas eu acho que, na verdade, para mim não foi bom ter iniciado e realmente foi muito bom ter parado de atender, porque a gente tem que se posicionar. Se eu acho que tal coisa não é adequada para mim, ao invés de ficar reclamando, eu não faço. Perfeito. E você teria alguma dica para um doutor que ainda está preso nessa rotina e quer se libertar dela? É muito difícil, porque as pessoas têm seus compromissos, né? Mas olha, se aprimora, estuda, confie na sua capacidade, dê atenção para o seu paciente, se interesse de fato, lembre por que você quis fazer medicina, porque muitas vezes a gente esquece, né, as coisas que nos levaram a escolher essa área, e lembra que é uma profissão que tem características muito especiais, né? Não é só a produção, tem todo o envolvimento humano, que é o que traz o gosto em continuar.
Doutora, e me conta uma coisa, quais são os planos para os próximos meses, falando aqui um pouquinho de futuro? Olha, planos para os próximos meses especificamente não tem. Eu quero continuar fazendo o que eu faço. Trabalhando, estudando, me atualizando. Eu tenho sonhos de ver a minha profissão mais respeitada, exercida de uma forma mais consciente, não é? E que as pessoas entendam que medicina é uma ciência, de fato, é uma ciência, mas ela não é uma ciência exata. Porque existem muitas variáveis, muitas das quais são absolutamente individuais. Nós não temos dois iguais. Nós temos gêmeos idênticos com impressão digital diferente. Nós não temos dois iguais. E a medicina tem, quem exerce medicina, nós temos que lembrar que não existem dois iguais e que existem muitas particularidades e que, embora nós nos baseemos na ciência, nós temos que considerar que é tudo junto, é corpo e mente, tudo uma coisa só. E cada indivíduo e cada paciente nosso merece nossa total atenção e respeito. Ótimo, concordo. E trazendo ali um aspecto pessoal agora, você me comentou um sonho profissional aqui, né? Tem algo no pessoal que você ainda tem como sonho? Qual que é meu sonho? Meu sonho como profissional e como pessoa é ser cada dia melhor do que eu fui ontem. Na verdade, esse é o meu grande objetivo. É poder dizer para minha neta que eu ajudei a deixar esse mundo melhor. E ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu tenho certeza que nós podemos, a cada dia, sermos uma pessoa melhor do que nós fomos ontem e que amanhã nós seremos melhor ainda. Perfeito. É muito o que a gente comentou, 1% todo dia. Se todo mundo fizesse 1% todo dia... Exatamente. O meu grande sonho é ser melhor do que eu era ontem. Doutora, e quero te fazer uma pergunta. Se a gente pudesse aqui abrir o celular e fazer uma mensagem, fazer um stories, e todo mundo pudesse ver essa mensagem, qual seria a mensagem que você daria para essas pessoas? Faça o seu melhor. Faça a sua parte. Não importa o que esteja acontecendo. Faça a sua parte hoje, que certamente você estará colaborando para que esse mundo se torne melhor. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do Café e Jaleco. Eu quero agradecer muito sua presença, doutora Nancy, e espero que a gente se veja em outros episódios. Pode se despedir do pessoal. Barone, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você hoje para essa conversa nossa tão agradável. E seguramente, havendo convite, eu volto. Muito obrigada, viu? Então, perfeito, doutora. Então, um adeus a vocês